Fala, gente! Família JC, muito bom dia. Bom dia, Lu, Camila, Bruno Donegatti, Madalena, Denise. Tava meditando aqui na palavra até agora. Perdão pelo atraso. O Espírito Santo falou assim pra mim: não tem a ver quanto tempo você passa comigo, tem a ver quanto tempo você passa sem eu. Essa é a boa notícia de hoje. Essa é a boa notícia de hoje. A boa notícia de hoje. Não tem a ver com quanto tempo eu passo lendo, meditando, pensando nas escrituras. Isso é fato. Estamos aqui agora para isso. Mas o ponto é: quanto tempo do meu dia eu passo distante de Deus? O que significa passar tempo distante com Deus? Distante de Deus, na prática, é o quê? Quando você já não pensa mais nele, quando os seus pensamentos já não estão mais conectados com ele. E também, e é sobre isso que eu estou refletindo aqui, para como ensinar isso para vocês, quando a gente está dominado, como Paulo escreveu em Romanos 12:2, dominado pelo comportamento humano, imitando o comportamento humano e os costumes do mundo, né? Quando eu deixo de buscar em Deus a transformação que Ele faz por meio de uma mudança em nosso modo de pensar. A Bíblia diz isso, cara. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então o segredo, né, é ao longo do dia, aonde estão os meus pensamentos? Porque você está aí trabalhando, você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas, assim como eu, né? Você vai cuidar da sua família, você vai cuidar das suas coisas, né? Mas os nossos pensamentos, se eles não estão mais em Deus, é aí que está o problema. Entende ou não? Então o que o Espírito Santo me colocou aqui, Carol, Sara, nossa cliente está aí, Margarete, o que o Espírito Santo me colocou é isso. Como boa notícia de hoje, não tem a ver o quanto tempo você passa comigo, tem a ver quanto tempo você passa distante de mim. Quanto tempo? Então é uma matemática. Se eu passo 2 horas com Jesus, mas eu passo as outras 10 horas do meu dia longe dele, tá aí o problema. A gente já tá orando pro Muca, viu? Ele tá internado ainda? Como tá? A gente tá orando desde ontem, viu? O Jair ligou pra gente. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Qual hospital que vocês estão? Gente, ó, dispara o dedinho no coração, por favor. Escreve assim: eis-me aqui, Jesus, para a gente poder começar. E abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. O encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu. Entra na minha casa. Já ouviu essa música? Zaqueu. Hospital Neomaster. Aí em São Bernardo? É, né? Val Garcia, eis-me aqui. Escreve aí: eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. E você, Carol, escreve aí também: eis-me aqui, Jesus, para que a sua fé seja renovada nesse momento. Para que você seja renovada de dentro para fora,
para que você possa suportar essa situação que está acontecendo aí com o Muca, que está internado na UTI. Fernanda Lanzarra, Margarete, Andréa Ribeiro, Bia 282. E eu creio, Jesus, que essa doença não é para a morte, mas é para que a tua glória seja manifestada aí nesse hospital, para que um testemunho seja afirmado na vida do Muca. Um testemunho, um depoimento, uma experiência com Jesus. Tarsila Beluco, Sildete de Brasília. Escreve aí, Sildete. Eis-me aqui, Jesus. Suelen, eis-me aqui, Jesus. Quem não escreveu, escreve aí. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, faz do seu jeito é perfeito. Cada palavra que sair da minha boca que seja sua, Jesus. Não me deixa falar pela minha natureza humana. Que a tua natureza divina, plantada em nós, possa dar fruto aqui nessa live. Nós dependemos de você, Jesus, para que todos possam sair daqui renovados, para que todos possam sair daqui diferente do modo que entrou. Jesus, toma conta, não só do Muca que está no hospital, mas de todos que estão doentes fisicamente. Que o teu mover possa curar, restaurar, estabelecer, firmar. Faz, Jesus. Nós não merecíamos isso, mas as tuas misericórdias não têm fim. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Cristo. Salva-nos nesta live. Alcança os perdidos, aqueles que pensam que estão perdidos. Alcança para que eles sejam encontrados nesta live. Que todos possam ser encontrados nessa live por Jesus. Amém? O apóstolo Paulo escreveu: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho desta boa notícia de Jesus. Ah, mano, sério. Vambora. Presta atenção nos detalhes. Eu vou ler aqui a história. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. O encontro de Jesus com Zaqueu. E aí a gente vai entrar nos detalhes. Eu creio que o Espírito Santo vai colocar a lupa aí onde você precisa colocar a lupa. Amém? Dá vida aos ossos secos. Amém? Eu creio. É isso aí, profeta. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jericó era uma cidade onde era um importante ponto de cobrança de impostos, era um importante ponto de transporte de mercadoria naquela época, e tinha muita cobrança de impostos, tributos em cima das mercadorias, tá? E havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Obrigado, Tati. Havia ali um homem o quê? Rico, chamado Zaqueu. Chefe dos cobradores de impostos. Então havia ali um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. Então um homem que não tinha problema financeiro, um homem que tinha um status profissional maravilhoso, né? Ele tinha uma carreira, ele tinha um trabalho, ele tinha uma carreira estabelecida. E dentro do trabalho dele, ele era líder. Talvez você seja essa pessoa. Você não tem problema com grana. Talvez alguns aqui dessa sala não tenham problema com grana. Talvez você esteja bem profissionalmente, né? Mas talvez você ainda não enxergue Jesus. E no versículo 3, a Bíblia diz que Zaqueu tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Eu estou lendo na versão NVT. Zaqueu era baixinho. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, numa árvore, no caminho por onde Jesus passaria. Então Zaqueu calculou, Zaqueu conversou, Zaqueu, ele queria ver Jesus.
Algo dentro dele movia ele para ver Jesus. E você está aqui na live, eu creio que é para ver Jesus. Você está colada na videira que é Cristo, né? Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Só que existe obstáculos que fazem com que você não permaneça. Existe no seu contexto diário coisas que fazem com que você não permaneça. Situações, vontades. E não é só o diabo não, irmão. Eu aprendi isso com o Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio, um beijo no teu coração, pastor Luiz Hermínio. Faz um tempo já que eu aprendi com ele isso. Com o diabo, às vezes, você está ali e você consegue ficar firme em Jesus. Quando você sabe que você está vivendo um ataque espiritual. Mas a grande dificuldade de nós cristãos são nos momentos que nós temos que abrir mão das nossas vontades. Aí Luiz Hermínio faz a analogia entre Jesus no deserto e Jesus no Getsemane. Acho que eu falei sobre isso essa semana. Então, as nossas vontades humanas, muitas delas, os desejos da nossa natureza humana, com tudo, de fazer a vida do nosso jeito, de tomar as nossas decisões, de falar a hora que a gente quer, de falar com o que a gente quer, de comer, beber, se prostituir, tudo. As vontades humanas, muitas delas nos afastam de Jesus. E eu vou dizer que entrou gente depois. O mais importante é eu avaliar quanto tempo eu passo fora de Jesus e não quanto tempo eu passo com Jesus. Porque às vezes você passa um bom tempo com Jesus aqui comigo no devocional, mas ao longo do dia, ou à tarde, à noite, você está em outro lugar. E isso fere você, isso machuca você, você sente culpa depois, você fica mal. Poxa, eu me arrependi, ai que saco. Mas aí o arrependimento está mais movido por culpa do que por mudança de pensamento e de comportamento, de atitude, entende ou não? Mas eu creio que o Espírito Santo vai renovar, porque a base do devocional de hoje está movida sobre Romanos 12:2, aonde está escrito que Deus transforma o ser humano por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A gente precisa ter uma mudança no modo de pensar e nós dependemos da graça de Deus para que também essa mudança venha. A gente pode fazer curso, a gente pode estudar, a gente pode ir do nosso jeito, fazer o nosso melhor para ter mudança de pensamento, mas tem coisas aí na tua cabecinha, tem coisas aqui na minha cabecinha que é somente o Cristo para mudar. Tinha coisas na cabeça de Zaqueu que somente Jesus poderia mudar. E isso é muito bom, porque isso mostra para nós que nós dependemos. Isso mostra para nós que nós não somos seres independentes de Deus, autossuficientes. Não, nós não somos autossuficientes. Bruno, eu toco a vida do jeito que eu quero. Tudo bem, mas você vai morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É garantido. Então, eu queria que antes da gente continuar essa história, antes de você ver Jesus entrando na casa de Zaqueu, como que foi isso? Nós estamos no versículo 3, onde Zaqueu era um cara top profissionalmente, financeiramente, mas ele tinha uma questão física, que ele era muito baixo, mas ele deu o jeito dele para ir ver Jesus. Ele calculou onde Jesus passaria, deve ter falado com pessoas, deve ter perguntado, e subiu em cima de uma árvore. Ninguém subiu em cima dessa árvore, ele subiu, ele teve essa atitude diferente. Mas Deus me trouxe até aqui para que antes que a gente seguisse do versículo 5 ao 10, Deus me trouxe até aqui para que você parasse aqui para pensar um pouquinho quais são um pensamento, 2 ou 3 no máximo, que machuca você, que você não gostaria mais de ter. Pensamento. Não é culpa sua esse pensamento. Esse pensamento que você tem, que você não gostaria de ter e que você talvez já sabe que esse pensamento não está alinhado com Jesus.
mas que não sai da tua cabeça. Às vezes é um pensamento de julgamento, pensamento de raiva, pensamento que te leva a algum vício, pensamento que te leva a algum comportamento que você não gostaria de ter, porque a gente pensa, sente e se comporta. Penso, sinto e me comporto. Penso, sinto e me comporto. Pensamento, sentimento e comportamento, é ou não é? Quais são os 3 pensamentos, cara? Você não precisa nem escrever, porque talvez tenha alguns que você tem vergonha. Você tem vergonha desse pensamento. Eu te entendo. E eu quero te dizer uma coisa. Esse pensamento seu aí não é diferente de todo ser humano. Todo ser humano tem pensamentos maus. Os mais engomadinhos. Do pobre ao rico. Do tal, que eu não posso falar. Porque se eu falar pode dar... Ok, Jesus. Mas nós vamos dizer ao mesmo tempo. Ou seja, não tem nenhum, nos 4 cantos da terra, todo ser humano tem pensamentos maus. Isso é fruto da queda do ser humano. Adão, o primeiro pensamento dele foi o quê? Vou colocar a culpa em Eva. O pensamento de Adão, quando se escondeu por medo do que tinha feito, Deus falou: onde você está, Adão? E porque Adão aí eles se encontraram, Deus já sabia que ele estava ali, claro, mas ele queria que Adão pensasse: onde eu estou? Estou aonde? Aí, estou mal agora, né? E aí quando tem a primeira conversa, a primeira coisa que Adão falou foi colocar a culpa em Eva. Então, o pensamento mal do ser humano vem desde a queda do ser humano. É um fato, todo ser humano tem. Então, primeira coisa, eu vi que vocês escreveram aqui coisa de culpa. Não se culpe por esse pensamento, mas não permaneça nele mais. Agora, você precisa de Jesus. Você precisa do Cristo. Você precisa falar: Jesus, eu quero os seus pensamentos. Jesus, eu quero viver Romanos 12:2. Você precisa escrever esse versículo aí para você pensar. Jesus, eu quero ser transformado por um modo de pensar. Porque quando nós começamos a ser transformado por Deus nessa mudança de modo de pensar, nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente começa a perceber que esses pensamentos que mudaram em mim, aqueles velhos pensamentos que saíram, eles não fui eu que consegui isso, Jesus fez em mim. E aí você vai testemunhar isso. Você vai testemunhar isso. Vocês entendem, pessoal, isso? Deixa eu ver aqui no chat, pelo amor de Deus. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Então, olha, não se cobre, mas também não aceite mais esses pensamentos. Corra para Jesus e saiba que tem tempo para esses pensamentos saírem. Tem pensamento que Deus vai querer que permaneça em você, mas esses pensamentos não é uma justificativa para ir para o pecado. Mas não se cobre de pensar. Vou falar o português rasgado. Imagina que você é uma mulher e um homem. Vou falar de um pensamento de ordem sexual, mas não é só sobre ordem sexual. Às vezes é um pensamento que você tem vontade de esganar alguém. Você sabe que você não pode fazer isso porque você é cristão. Mas você se culpa de ter aquele pensamento, de ter raiva, de ter julgar e tal. Mas vou falar de um pensamento sexual, né? Algo tão escondido nos dias de hoje que ninguém fala. Às vezes você tem um pensamento, aí no seu trabalho, por exemplo, de ficar com alguém. Você é casado, você é casada, e você tem um pensamento de... Você está com um pensamento que te traz um desejo de ficar com alguém. E você se culpa de ter esse pensamento, porque está errado esse pensamento. É ou não é? Só que você não pode se culpar ao ponto de não buscar a transformação. Ou seja, você não pode chegar ao ponto de permanecer na culpa deste pensamento e ficar paralisado. E ficar paralisado. Porque aí se torna como um veneno emocional. E é exatamente isso que o lado ruim da espiritualidade quer que fique em você. Não ponha sua fé
em sua fraqueza e coloque sua fé no poder que há no nome de Jesus. Isso. Mas como é que muda? Vocês vão ver aqui na história de Zaqueu, na continuação aqui da história. Não é só eu falar assim, não, meus pensamentos agora estão em Jesus. Não é só eu falar isso. Precisa ter o que aconteceu aqui. Então eu vou seguir, mas todo mundo tá na mesma página? Todo mundo entendeu? Ou tem alguém que fala assim, não, eu não entendi, escreve pra mim aí. Eu não entendi, meu ex-marido, desculpa. Quem entende, cara? Por favor, é muito importante. É como se fosse a live mais importante hoje, cara. Porque não me espanta. Você pode vir com o pensamento que for. Imagina se você me falasse todos os pensamentos pra mim. Eu não vou me espantar. Eu não vou me espantar de nenhum pensamento de nenhum ser humano. Por quê? Porque é matemático. É resultado do pecado que todos temos. Que todos temos. Então qual que é o primeiro passo? Você já está fazendo o primeiro passo. O primeiro passo é, eu preciso ir ver Jesus. Foi isso que Zaqueu fez. E é isso que nós vamos fazer todo dia. Todo dia, todo dia. E agora tomar atenção de, ao longo do dia, eu estou distante ou eu estou perto de Jesus? Porque se eu estiver perto de manhã, mas a maior parte do meu dia estou longe de Jesus, trabalhando eu estou longe, tudo eu estou longe, não vai funcionar. Essa fé para mim é como se fosse vã. Então esteja com Ele no seu trabalho, por exemplo, que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Olha só. Quando Jesus chegou ali, sabe que eu estava onde? Em cima da árvore. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Jesus falou, desça depressa, Tati Debel. Desça depressa, Margarete. Benzo. Renata. Erilândia, do Ceará. Um beijo para todo mundo aí do Ceará. Desça depressa. Porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Hoje eu quero ficar na tua casa. Jesus dizendo, cara. E a casa é a gente. É a palavra de hoje, pessoal. É o maná de hoje. Não foi eu que escolhi. Ele que deu essa palavra. Eu só vou buscar. A gente não produz devocional. A gente atrai. Eu não produzo a palavra. Eu preciso atrair a palavra. Você não produz a presença de Deus, você pode atrair a presença de Deus. E essa foi a palavra de hoje, é o maná de hoje que ele deu aqui pro Cola. Ele sabe quem são as pessoas, já sabia quem são as pessoas que iriam entrar aqui, as que ainda vão entrar até o finalzinho. E sem demora, Zaqueu desceu com alegria. E sem demora, então Zaqueu nem pensou o que os outros vão achar. Nada disso. Ele simplesmente, aqui você vê, às vezes você tem vergonha, como eu tinha, de andar com a Bíblia. Eu tinha vergonha de falar que eu acreditava em Jesus. Zaqueu não quis saber disso. Às vezes você tem vergonha de ir numa igreja porque você pensa, o que os outros vão pensar de mim? Não faz isso não. Esses outros que vão pensar de você e pensarão de você indo na igreja, esses outros serão salvos através da sua mudança, através de tudo que Cristo vai fazer na tua vida. Então, deixa eu te dizer, eu sou a pior pessoa que poderia dizer isso para você. Eu não sou padre, não sou pastor, não sou espírita, não sou nada disso, não sou nada. Eu sou só um jumento, manso, que hoje Jesus está montado na minha vida. Um ramo colado na videira, igual você. Não tenha vergonha. Aqui talvez ninguém sabe que você entra no devocional porque você está aqui numa live. Mas tem gente nessa sala que está com vergonha de ir na igreja. Ô Bruno, o Deus disse isso para você? Deus não disse, não. Ou talvez disse. Tem alguém ou alguns que tem vergonha de ir num templo, numa igreja, num culto.
numa igreja. Não tenha não, porque Deus vai usar você para salvar a tua família, para causar sede de salvação na tua família. Não posso deixar de dizer isso. Ixi, o Bruno agora virou religioso. Se você concluir isso, pode continuar com esta conclusão, porque eu não vou parar de convidar você para colar na videira. E colar na videira requer que você busque uma casa, uma igreja. Essa que é a realidade. Não deixe que o espírito de engano possa chegar para você e falar assim: não, tá bom assim, eu fico só na live, tá bom assim. Não tá bom. Uma hora você pode se frustrar nessa fé. Em algum momento você pode cair. Eu sei que existe um vamos dizer assim, né? Existe um funil, né? Existe um funil na fé. Existe. Eu sei. Existe um tempo para todas as coisas. Eu sei. Mas talvez para alguns já chegou, porque Deus está mandando dizer isso. Chegou o momento de você procurar uma casa, uma igreja para você ir, onde vai ter líderes ali, pastora, para cuidar de você, para tratar você fisicamente. E não só online, mas fisicamente. Cola na Videira não é igreja. Cola na Videira é um projeto evangelístico. Nós levamos a boa mensagem de Jesus para quem ainda não conhece, mas não é uma igreja. Ai, só o Bruno não viu que Cola na Videira vai se tornar uma igreja. Deus não me mostrou mesmo. Não mostrou. Olhe por mim. Mas Deus não mostrou não. Ele já deixou muito bem claro, desde 2016, o chamado é evangelístico. Porque estamos no fim dos tempos. Você aí na sua cidade, você não pode estar sozinha. Você não sabe o que vai acontecer com o país amanhã. Você tem que estar firmado numa casa. Todo mundo na mesma fé. Tudo imperfeito, todo mundo com problema, todo mundo com pensamentos maus, todo mundo mal. Um dia eu escutei assim, mas na igreja só tem gente zoada, só tem gente perdida na vida. E você é achado, é? Sim, nós somos os piores. Graças a Deus. Nós dependemos de Jesus para melhorar. E você depende de quem? De você mesmo. Sai do trono. Sai do trono. Sai do trono. Porque você pensa que está no trono, mas você não está. Alguém precisava ouvir isso, gente. Eu não sei quem. Amém? Olha só. Quando o povo, versículo 7, viu Jesus indo até a casa de Zaqueu, né? Ou seja, Zaqueu recebendo com alegria Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. O povo começou a dizer: olha lá Jesus indo na casa de um pecador. Volto a dizer, a Bíblia fala o tempo todo, todos nós somos pecadores. Mas os judeus aqui, eles tinham um entendimento de pecado diferente. E talvez tenha até hoje alguns. Que estamos chegando em Israel. Ai. Jesus se hospedou na casa de um pecador. Então talvez você pense assim: eu sou pecadora, Bruno, eu sou pecador, eu sou viciado ainda em cigarro, em álcool, eu falei mal de alguém ontem, eu tenho um vício comportamental de ficar stalkeando pessoas, eu sou uma pessoa viciada em ciúmes, eu sou uma pessoa dominada pela vergonha, eu sou uma pessoa... Não tenho jeito, Bruno, eu não tenho jeito. Eu sou... Pois é, que bom. Jesus quer você. Ontem eu tava com o Silas rapidamente, assim, 5h30 da tarde, eu fui pegar um negócio para comer. Encontrei o Silas, meu pai na fé, porteiro do meu prédio.
E aí veio um pedreiro que estava indo embora, e aí o pedreiro tem que mostrar a mochila para ver se ele não roubou nada no prédio, né? Aí o Silas falou... Aí eu falei, eu quero olhar. Aí o cara, tá bom. Aí ele veio me mostrar a mochila dele. Eu falei, deixa eu ver aqui se tá faltando alguma coisa. Aí Bruno tá louco. Calma, deixa eu ver aqui. Eu falei, tá faltando. Não tá faltando nada, tá? Não tá faltando não, tá sim. Cadê sua Bíblia? Falei pra ele. Me veio, cara, não teve jeito. Aí ele falou assim, então, eu dei uma pra minha mulher, mas eu tenho uma lá em casa. Eu falei, quanto tempo que você não lê a Bíblia? Eu nunca li. Aí eu falei, e você tem vontade de ler hoje? Ah, não sei. Que tal começar hoje? Aí comecei a falar de Jesus pra ele. Que às vezes a gente não se sente digno de ler a Bíblia. Às vezes a gente pensa, e esse é um pensamento que nós aqui no Cola na Videira queremos, em nome de Jesus, mudar nessa geração, do tipo assim, mano, eu não consigo ler a Bíblia, é só pra alguns. Que é isso? Quem são esses alguns? Não, é só pra quem ministra a palavra, é só pra quem trabalha na igreja. Que é isso? Quem te disse isso? Alguém te disse isso? Não. Jesus quer falar com você através das Escrituras. Deus quer se revelar a você através da palavra dele, através da Bíblia. Através da Bíblia. Então eu estou o tempo todo avaliando oportunidades e, claro, a gente não pode ser chato, né? Então a gente toma muito cuidado em relação a isso, mas o cara, não sei se ele leu, né? Mas a gente fez um combinado, ele saiu rindo. Eu tenho esperança que ele leu um versículo. Eu falei, a gente combinou para ele ler um versículo só. Esse é o chamado do Cola. Ir atrás de Zaqueu. Como Jesus estava aqui evangelizando. Cara, essa passagem mexe muito comigo, cara. Então as pessoas começaram a julgar Jesus. A julgar a situação, porque Zaqueu era pecador aos olhos deles. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu era visto, né, por ser chefe dos cobradores de impostos, que ele era um ladrão, que ele rouba. O povo de Israel era muito oprimido por Roma. Muito oprimido, eles eram dominados. Imagina a gente brasileiro sendo oprimido por um outro país que domina a gente, que está aqui, que a gente tem que ficar pagando imposto e tal. Um problema político muito forte. Problema econômico muito forte em Israel. Mas o dono de tudo, irmão, de toda a terra, o único que governa toda a terra, estava andando em Israel. Jesus. E aí Zaqueu tem essa atitude. E quando Zaqueu tem essa atitude de arrependimento, daquele que realmente se arrepende, Jesus ele respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, com F maiúsculo e H maiúsculo, você já sabe que é Jesus, é o Cristo, é o Messias. O Messias veio buscar e salvar os perdidos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Ele mesmo disse isso. Então, quando você estiver perdido e perdida, se sentindo perdido na vida, se você estiver olhando para uma situação na sua vida que aparentemente nos seus olhos está perdida, é o momento de você olhar para Jesus, para Ele fazer com que você veja que nada está perdido, que você não é uma pessoa perdida, porque Ele pode te salvar. Ele foi até a casa de Zaqueu. Ele foi até a casa de Zaqueu, irmão. Ele poderia ter ido na casa de várias pessoas, mas ele foi na de Zaqueu, porque Zaqueu desde o início
teve a atitude de ir ver Jesus, mesmo sendo pecador, e só Zaqueu sabe os pensamentos que passavam dentro dele. Mas a partir do momento que você chega e fala, Jesus, entra na minha casa, eu queria convidar alguém aqui, mas presta atenção, aceitar Jesus não requer você chegar e falar assim, quem aceita Jesus levanta a mão, né? Isso não muda ninguém. O que muda é quando você chega e fala assim, eu quero andar com Jesus, eu aceito Jesus na minha vida. Foi isso que Zaqueu fez, eu aceito, porque Jesus disse, desça depressa, porque hoje eu quero ficar na tua casa. E ele está dizendo para pessoas aqui nessa live, Jesus, eu quero, olha lá, Jesus, eu quero a sua salvação. Você já é salvo agora. Se você quer, ele quer mais ainda. Você crê que ele é o único Senhor e Salvador, suficiente Salvador na tua vida? Escreve assim, Tarsila Belu, eu creio. Então o primeiro passo, pessoal, dessa fé é você o quê? Você deixar ele entrar na tua vida. Mas a nossa vida muda como a de Zaqueu mudou quando parte de Zaqueu. Porque veja, olha o detalhe, e aqui eu termino, o devocional é esse hoje. Pronto, olha lá, o detalhe é o seguinte, Jesus, de baixo para cima, ele queria dizer desde o início para Zaqueu, Zaqueu, você é salvo por mim agora. Ele queria desde o início dizer para Zaqueu, Zaqueu, eu vim buscar e salvar todos aqueles que pensam que estão perdidos e que sabem que estão perdidos. Eu vim para vocês. Mas ele não disse isso logo de cara. Ele chamou primeiro Zaqueu para entrar na casa do próprio Zaqueu. E depois de um tempo juntos, sentado à mesa, depois de um tempo juntos, o Zaqueu tem atitude de arrependimento. Então, no caminho da fé, assim, de forma resumida, primeiro você precisa o quê? Buscar conhecer quem Jesus é. Talvez você está nesse passo, buscar conhecer quem Jesus é. Talvez você está com a gente desde 2020, 2021, 2022, ou entrou em 2023 e está nesse passo. Porque não, aí cada um tem um tempo aí, isso está fora do meu controle. Mas talvez você esteja aqui ainda. O passo de ver Jesus, de falar, Jesus, eu quero te ver. Esse é o primeiro passo. Eu quero ver Jesus. Aí você entra nas lives para você ver Jesus. Tá. Passo 2. Deixar ele entrar na tua casa, na tua vida. E o primeiro passo é você falar, entra na minha vida, Jesus. Depois você escuta uma música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eu saro que não deixo nem cicatriz. Assim diz o Senhor. Aqui. Quero ver Jesus, deixo ele entrar na minha vida. E a partir do momento que eu deixo ele entrar na minha casa, na minha vida, você vai o quê? Aprender com ele. Nós aqui te ajudando todo dia às 8h08 da manhã. E você vai ser salva. E você vai ser salvo de fato quando você começa a ter atitude de arrependimento. Atitude de arrependimento. Atitude de arrependimento. Atitude de quem quer ter atitudes de Jesus. Atitude de quem quer fazer a vontade de Deus. Quer ser mais parecido com Jesus. É isso que Deus quer de você. A vontade de Deus sobre a tua vida é de que você busque conhecer Jesus ao ponto de ter atitude como Ele. E quando você começa a ter essas atitudes, você é salvo. Você é salva. Então, Zaqueu e todos que estavam ali no jantar ouviu da boca de Jesus salvação depois que Zaqueu tem a atitude. É isso que está aqui na história. É isso que mostra a palavra de Deus. Então qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Zaqueu tomou a atitude dele. Qual foi? Darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Essa foi a
a atitude baseada no contexto de Zaqueu. Deus não está falando para você fazer exatamente igual a Zaqueu. Deixa o Espírito Santo mostrar para você. Eu dependo, Jesus, que o Senhor mostre para cada um qual é a atitude. Assim como o Senhor me mostrou. Mostra para o teu povo. É o teu povo, Jesus. Não é meu povo. Isso inclui passar por cima de qualquer tipo de humilhação, Bruno? Que tipo de humilhação? Sim. Que tipo de humilhação? Por exemplo, eu não sei se você está falando perdoar seu ex-marido. Se eu perdoar meu ex-marido, eu vou passar por cima de humilhação, vou ser humilhada. Você tem que falar mais aqui para mim. Não existe mais humilhação quando você está em Cristo Jesus. Ele foi o homem mais humilhado de toda a história para nos salvar. O arrependimento é a atitude. O arrependimento é a atitude. Quem entende isso? Quem nunca falou, Jesus, eu quero andar com você a partir de hoje? Escreve aí pra mim. Quem já falou, tudo bem, mas quer falar de novo, ok. Mas quem nunca falou, Jesus, eu quero andar com você ao ponto de me arrepender no caminho. Jesus, eu quero andar com você ao ponto de ser transformado no meu modo de pensar. Jesus, eu quero andar com você para chegar ao ponto de ter mudança de pensamento. Eu dependo de ti, Jesus, para essa mudança de pensamento. Declare isso aí, cara. Declare isso sobre a tua vida. Jesus, eu quero andar com você. Olha aí a Nath Rezende dizendo, a Fernanda Lanzarra, Jesus, eu quero andar com você ao ponto de me arrepender. E eu creio nisso, cara. Quando a gente está andando com Jesus, é tanto amor que você recebe dele, é tanto ensinamento que você recebe dele, que na minha visão é inevitável você não se arrepender. Se você realmente está aberto. Judas não estava aberto. Judas pregava o evangelho. Judas, ele era como se fosse Judas, ele era um discípulo que levava a palavra do Senhor. Mas Judas não se arrependeu. Judas andou com Jesus 3 anos. Só queria que Jesus desse um golpe de Estado em Roma. Só queria o quê? Um movimento político e econômico em Israel. Ele queria era guerra. Mas na verdade essa guerra aí já está perdida já, irmão. Chegou o momento de sermos salvos por Cristo Jesus. Não há vitória maior, não há guerra maior do que salvar almas. Até a última alma. Assista o filme Até o Último Homem. Aqui no Cola na Videira nós vamos até a última alma. O amor constrange de Jesus. E é um constrangimento bom que requer de nós mudança de atitude. E para ter mudança de atitude, você depende dele também. Dele também. Muda os meus pensamentos, Jesus. Para eu mudar essa minha atitude, porque eu não quero mais. Eu vou dar o meu melhor. Mas vem comigo, Jesus, vem comigo. Então você não está sozinho nessa mudança de atitude, mulher. Ô homem, você não está sozinho nessa mudança de atitude. Ele está contigo aí. Mas creia que ele está contigo. Amém, pessoal? Até o Último Homem, o filme. Até o Último Homem. É um filme de guerra. Mas que um cara... Eu vou dar spoiler. Ele luta com a arma mais poderosa do mundo. Só não vou falar qual é. Até o Último Homem. É um filme de guerra. Muito bom. E ele luta com a arma mais poderosa do mundo. Vocês vão ver lá. Mas até ele ser reconhecido por todos, você precisa ver o que ele sofreu. Ouviu, Nath? Você sai em paz daqui, Nath Rezende? Escreve pra mim aqui. Você sai na paz de Cristo? Tem essa atitude aí que você já sabe qual que você precisa ter. Só vai. E deixa que Deus tá aí contigo.
Jesus está aí contigo, mas tem essa atitude, vá. Você vai ver com os seus próprios olhos o mover. Eu sei. Ele sabe mais ainda o que você está passando. Mas vai. Faz o que tem que ser feito. Tira da frente. Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 8h08 da manhã, se Deus quiser. Se Jesus permitir, estaremos juntos. Às 8h08 da manhã. Saio sim, Bruno. Deus te me incomodando muito agora e foi a confirmação. Pronto, ele já estava te incomodando muito e foi a confirmação. Então tá, Nath, eu como um jumentinho aqui, pra mim já valeu a pena ter entrado aqui na live, só por você, claro que tem todo mundo aí, mas só por você ter, agora, só pelo fato do Espírito Santo te mostrar aí, e agora você vai ter a atitude, já valeu a pena. E vocês todos que estão vendo aí, qual é a sua atitude? A minha, Jesus já me disse qual é a atitude que ele espera de mim hoje. E qual é a sua atitude que ele está dizendo para você? Não adianta você seguir do mesmo jeito. Você pode estar desde 2020, 2021, 2022. Qual é a atitude hoje, irmão? Tem a galera das antigas aí que eu sei. Não interessa. Qual é a atitude hoje? E se você tiver alguma dificuldade, você pensa, por mim eu não faço, mas por Jesus eu faço. Porque eu amo Ele sobre todas as coisas. Então eu vou. E se você não conseguir, não desista. Permaneça. Amanhã você tenta de novo. Até você conseguir. E vai. E vai. Espírito Santo, por favor. Eu creio que tem gente que não vai ter essa atitude mesmo. Mas se o Senhor mostrar aí agora, como mostrou para Nath Rezende, essa pessoa que está ouvindo essa oração vai ter uma atitude que vai mudar toda a história da família. Porque entendeu agora, está vendo agora a atitude maior de Deus sobre a humanidade há 2000 anos atrás. A atitude de Deus há 2000 anos atrás mudou toda a história da humanidade. Mas agora você precisa ter a atitude para que essa atitude de Deus possa entrar na tua família e mudar toda a história da tua família. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta e deixar eu entrar como Zaqueu deixou entrar, eu vou mudar a tua vida hoje. Em cima dessa atitude, em cima desse passo que você está dando aí. E é passo de misericórdia, é passo de perdão, é passo de bondade, é passo de benignidade, é passo de domínio próprio, é passo de mansidão. Não é passo de carreira, passo de ganhar dinheiro, nada disso. Nem quero saber disso. Eu creio que Ele te mostrou o que é que você tem que fazer. E que bom que eu não sei. Imagina se eu fosse vidente. Oh! Sai de mim, problema. Como diz meu pai, sai de mim, problema. E eu quero saber de vidente, irmão, que eu quero ver. Imagina se Deus me mostrasse, eu ia falar para Deus, eu não quero falar, porque vão falar que eu sou vidente e eu não quero que o Senhor me fale, não quero que ouvir isso de ninguém. Misericórdia. Amém. Eu quero ver você tendo atitude hoje. Assim diz o Senhor. Ele tá de sorriso aberto, ó. Vai, que eu tô com você. Deixa eu mostrar pra você que eu tô contigo. Mas dá o passo. Dá o passo, Josué. Daqui 3 dias eu abro o Jordão. Dá o passo, Josué. Eu vou mostrar para todo mundo, para você, Josué, e para todo Israel, que assim como foi com Moisés, eu também serei com você, porque não tem nada a ver com Moisés e muito menos a ver com você, Josué. Tem a ver comigo, tem a ver com a minha vontade sobre o povo. Não tem a ver com a gente, pessoal. Tem a ver com Ele, é tudo sobre Ele. É isso aí. Ixi, o Bruno virou fanático. Fanático o quê, irmão? Eu reconheço que eu só como arroz e feijão e que dependo de um Deus vivo, misericordioso, bondoso, príncipe da paz. Eu dependo de um Deus que entrega a eternidade para o ser humano que se arrepende e que aceita o perdão dos pecados.
Que fanático o quê, irmão? Eu reconheço que existe um Deus governando nos 4 cantos da terra e só Ele governa. Eu reconheço isso. Eu reconheço que existe a Nova Jerusalém. Eu reconheço que o dia que Cristo, eu reconheço que Jesus vive, eu reconheço que Jesus venceu a morte, eu reconheço que o Pai que estás nos céus, que até o Pai também, por mais que você não viva com Ele, eu reconheço que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para salvar os perdidos, buscar e salvar, como buscou hoje e já salvou alguns aqui na live. Eu reconheço que eu dependo dele para tudo. Eu reconheço que há esperança na volta de Jesus e que está próxima sim. Eu reconheço que para o lugar que Ele vai levar todos aqueles que se entregaram para Ele, eu reconheço que esse lugar, como diz na Bíblia, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Aí faz sentido viver, do contrário não faz sentido viver. Olha a confusão que está o mundo, olha a desgraça que há no mundo, irmão, se liga. Eu reconheço que um dia Jesus volta para nos levar para esse novo mundo. Tudo, eis que faço nova todas as coisas, vai se cumprir ainda. Mas eu também reconheço que na oração do Pai Nosso que diz, viva na terra como no céu, eu reconheço que um pedacinho da eternidade já está dentro de você e já está dentro de mim, e que nós podemos experimentar um pouco do céu enquanto estamos aqui no meio dessa Babilônia. Eu reconheço isso. E você não reconhece ainda por quê? Por quê? É isso aí. Vai. Salta as armas. Que nem meu pai disse um dia, todos armados. Meu pai disse pra mim, todos armados. Pra ficar tranquilo. Era uma parada lá que a gente ia viver. Fica tranquilo. Eu tô aberto para ver o que eu não vejo ainda. Eu reconheço que eu preciso ver algo que eu ainda não vi. Que vocês falam que vê. Eu reconheço que eu preciso ver. Eu sei, talvez você se magoou no passado com alguém da igreja, alguém religioso te magoou. Eu peço perdão em nome dessa pessoa, se é que você pode aceitar. Eu peço perdão, desculpa por alguém ter te magoado no contexto bíblico. Eu peço desculpa por essa pessoa quando você era criança, quando você era adolescente, que de repente até te fez mal dentro da própria igreja. Desculpa. Mas deixa eu te explicar. Essa fé cristã não tem nada a ver com placa de igreja e com pessoas. Tem a ver apenas com uma única pessoa. Eu postei ontem no Instagram. Tem a ver apenas com Ele. Quando você olhar só para Ele, você vai parar de falar assim, eu vou no culto lá, porque no culto lá, quem vai pregar é o tal. Porque quando é o outro eu não gosto. Quando é aquela pessoa, não me identifico. Não me conecto. Que é isso? Você tem que olhar pra Ele. Você tem que olhar pra Ele. Aqui, ó. É isso aí. Quando você quer olhar pra mim, faz isso não, que você já se frustrou, que eu sou pior que você imagina, hein? Você tem que olhar pra Ele. Pra Ele. Pra Ele. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. Obrigado, apóstolo Paulo. Obrigado, Tiago. Os caras que testemunharam e que escreveram, inspirado por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Você crê nisso? Você crê, não? Esses caras já morreram. Estão mortos. Agora é você e eu que estamos vivos aqui, na esperança em Cristo Jesus. Seja usado por Jesus no dia de hoje. Ficamos até o final, já era para eu ter encerrado essa live. Deus quer usar você para salvar alguém hoje, irmão. Isso não é palavra pronta não, misericórdia se eu fizer isso. Meu Deus. Deus quer usar você hoje para entrar na casa de um Zaqueu, velho. Você quer ser aliviada mais sobre os seus problemas? Ajuda alguém para ver Jesus.
Seja usada por Jesus para ajudar alguém. Você vai ver que os problemas até vão ficar mais leve. Porque tem problema seu aí que vai durar 3 meses. Tem problema meu aqui que vai durar 6 meses, 1 ano. Tem problemas que duram tempo, irmão. Mas nesse tempo Deus não está escondido. É você que talvez esteja escondido dele. Porque enquanto passamos por aflições, enquanto passamos por dificuldades, seja ela qual for, dificuldade de não conseguir abrir mão das próprias vontades, dificuldade que seja financeira, que seja de trabalho, qualquer que seja, em meio às dificuldades, Deus provê em nós, promove em nós, produz em nós perseverança, paciência, desde que você esteja com Ele. Por isso que a pergunta que tem desde Gênesis é: aonde você está? A pergunta é: Bruno, onde você está? Você está entrando numa reunião e despirocou, aonde você está? Volta. Onde você está? A boa notícia de hoje não tem a ver quanto tempo você passa com Deus. Tem a ver quanto tempo você passa sem pensar nele ao longo do seu dia. Eu vou escrever isso aqui na boa notícia de hoje. E aí você ajuda a gente aí a compartilhar com uma pessoa que você ama, com um amigo, com uma amiga, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Vou compartilhar aqui no Instagram, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, às 8h08 da manhã. Em nome de Jesus, se Ele permitir, estaremos juntos. Deus abençoe.